Meus irmãos, boa tarde. Agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso bom e amado Mestre, essa oportunidade de estudarmos seus ensinamentos através do Consolador prometido, a doutrina espírita, que tem nos explicado, nos ensinado a respeito da lei de Deus, o que nós viemos fazer no mundo, em que situação nos encontramos e o que nos espera a vida futura, de acordo com os nossos atos hoje. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe, permitindo a presença dos nossos benfeitores, nossos irmãos maiores junto a nós, nos inspirando, aumentando a nossa visão espiritual, nos dando a condição e o amparo que nós necessitamos de sermos instrumentos dos trabalhos aqui realizados, que possamos extrair dos ensinamentos da tarde aquilo que mais necessitamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. Em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, de oração, estudo e trabalho, pedimos permissão para iniciarmos os estudos evangélicos da tarde, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, essa tarde, para os nossos estudos, as nossas reflexões, nós temos o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de Bem-aventurados pobres de espíritos. E os nossos estudos da tarde se referem ao item 3, que tem o subtítulo de Aquele que se eleva será rebaixado. São dos registros de São Mateus, em que ele nos fala. Por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando assim um menino, colocou no meio deles e respondeu: digo-vos em verdade, que se não vos converterdes e tornares quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como essa criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. São dos registros de São Mateus, capítulo 18, versos 1 a 5. Essa tarde nós contamos com a colaboração dos nossos irmãos André, Luiz e Luciana. Passamos a palavra a Luciana. Boa tarde, meus amigos. Então, essa tarde, nós daremos continuidade. Sim.
nós vamos dar continuidade aos nossos estudos do capítulo 7. E esse capítulo, Kardec vem nos falando então sobre a humildade, né? Nós iniciamos esse estudo na semana passada. E hoje ele vem trazendo no item 3, no apontamento de Mateus, como foi lido aqui pelo meu pai, a figura, quando Jesus traz a figura da criança. E quando Jesus traz aqui a figura da criança, ele não está nos convidando a ser imaturos como a criança. Ele está nos convidando a trazer o nosso coração puro e a simplicidade de uma criança. Nos estudos, de acordo com Kardec, Emmanuel e tantos outros, o período da infância é aquele período em que a alma, né, em que nós, é a oportunidade que nós temos de voltarmos, lembrando aí a reencarnação, e é aquele período então em que o ser vai estar com seus instintos adormecidos. Então é aquele período importantíssimo para um novo ciclo, porque a reencarnação é um novo ciclo, uma nova oportunidade. Estando ali com os instintos adormecidos, nós temos mais facilidade de aprender, de termos novas experiências. Se analisarmos a figura da criança, né? Se analisarmos uma criança, desde quando bebezinha, ela começa a explorar, né? Explora a mãozinha, explora o corpo, é um período de conhecimento. Depois chega um momento em que ela vai começar a perceber tudo em volta, e é um momento de muito cuidado que os pais devem ter, porque ela percebe tudo, ela vê tudo. Ela pode estar brincando, mas ela, se o pai fala uma palavra, ela percebe o que o pai fala. Se o pai age de uma forma, né, qualquer pessoa em volta dela age de certa forma, ela vai perceber isso. E ela vai aprender. Então, de repente, do nada, ela fala uma palavra ali que não agrada, pode ter certeza que ela ouviu essa palavra. Então, é esse período aí de assimilação. E o que Jesus nos pede, quando Ele mostra ali a criança e pede para que possamos tornarmos, nos convertermos qual criança, é trazer essa pureza, é trazer esse coração aberto para o aprendizado. Mesmo que chegue ali, porque a partir dos 7 anos em diante começa o despertar dos nossos instintos, e que isso não venha calar o nosso coração para se fechar no aprendizado em que deveremos ter, o aprendizado moral, né? E quando permitimos, para inclusive permitir que esse aprendizado, né, se faça completo em nós, é necessário que nós nos tornemos ou exercemos a humildade. Quando Jesus diz aqui, portanto, que se humilhar, ele não está falando aqui a questão de se achar ali submisso a outro, não. Ele está falando acerca justamente da humildade, para tirar de nós essa vaidade que muitas vezes nos aprisionam e poder dar vazão ao aprendizado correto. Então, a humildade é o essencial para que possamos ali abrir esse espaço ao aprendizado. Emmanuel, numa página do livro Agora é Tempo, ele nos fala assim, que um certo aprendiz chega perto de um mentor e indaga ali sobre quais seriam os exames, sobre as provas que teríamos, assim, a avaliação que faríamos quando chegarmos ao plano espiritual acerca do aperfeiçoamento da alma. E aí esse mentor então fala com ele assim, na espiritualidade superior, as avaliações de aproveitamento são muitas. Então nós temos as da paciência,
as da disciplina, do espírito de serviço, do auxílio ao semelhante, entre outras. E ele diz assim: mas, ao que parece, a última é a mais difícil de todas. E esse aprendiz, então, indaga ele, né? E qual seria essa última? E ele diz com um tom decisivo: a última prova no aperfeiçoamento de cada um de nós é a humildade, porque é a mais difícil de ser alcançada. Para se alcançar a humildade, se faz necessário travar uma guerra. E qual seria essa guerra? Contra os nossos impulsos, contra nós mesmos. É preciso travar essa guerra contra os vícios que trazemos. E Emmanuel, no livro Fonte Viva, ele traz uma mensagem a nos ajudar a entender essa guerra. Essa mensagem dele chama A Cortina do Eu. E logo de início ele vai trazer um fragmento de uma carta a Paulo de Tarso, patrono, né, da nossa casa, quando ele envia aos Filipenses. Está registrado no capítulo 2, versículo 21, em que ele diz assim: todos buscam o que é seu e não o que é do Cristo. Então ele ia dizer aí: olha, muitas vezes nós buscamos coisas superficiais, nós buscamos olhar para nós mesmos, mas não buscamos o que é profundo, o que é devido, que são os ensinamentos do Cristo, viver Cristo em nossa vida. E ele inicia a mensagem assim: em verdade, estudamos com Cristo a ciência divina da ligação com o Pai. Então nós temos a oportunidade aí de ler uma boa obra, de abrir ali o Evangelho, abrir a Bíblia, de ouvirmos uma palestra, buscarmos essa ligação com o Pai, esse aprendizado com Jesus. Mas ainda nos achamos muito distantes da genuína comunhão com os interesses divinos. Então ele fala: mas mesmo assim há algo que ainda nos faz estar distante da verdadeira comunhão com o Pai, da comunhão completa. E ele diz: por trás da cortina do eu, conservamos lamentável cegueira diante da vida. Então veja aí a imagem que ele usa, de uma cortina. E o que seria essa cortina do eu? Então vamos pensar na cortina, vamos pensar no ambiente. Se eu estou no meu quarto, resolvo ali descansar, então eu vou, fecho a minha cortina para tornar aquele ambiente um pouco mais agradável, né? Não ter claridade, para que eu possa descansar. Quando eu fecho essa cortina, o que ela vai fazer? Ela vai limitar a minha visão somente dentro daquele quarto. Eu não vou perceber nada que está externo, nada que está fora da janela. A minha visão vai focar dentro do meu quarto. Assim é a cortina do eu. É quando o ser envolve, traz essa cortina e começa a perceber somente aquilo que lhe é devido, somente o que ele traz, ou seja, ele olha somente para si, né? Constrói ali um altar, ele está em cima desse altar e tudo o que ele acha, se acha melhor do que os outros, as ações que ele busca, é tudo resolução dele, não permitindo que nada que está externo chegue. E aí muitas vezes nós falamos assim: o que vem de fora, eu não vou deixar que me atinja. Realmente a gente não pode deixar, em se tratando de algo que vem para tirar a nossa esperança, para nos derrubar, para esfriar a nossa fé, para nos levar por caminhos que não são caminhos verdadeiros, nos trazerem verdades, nos trazerem ilusões. Isso
realmente não deve me atingir. Isso realmente eu tenho que levantar uma couraça para que não me atinja, para que não acabe com o meu equilíbrio. Mas o externo também tem coisas que vão chegar a mim para me auxiliar nesse ciclo de experiência minha, que foi me dada por oportunidade, a minha vivência. Então vão chegar também boas sugestões, vão chegar pessoas a me intuir, a falar, olha, se você agisse dessa forma, experiências que vão acrescentar no meu crescimento moral. Então eu tenho que saber equilibrar, colocar na balança o que chega de fora e que vai ser bom para mim. Eu tenho que ter essa capacidade. E isso somente a humildade que vai me auxiliar, né, dentro dos ensinamentos do Cristo, a ter esse peso, a realmente ver o que vai me ajudar. Então nós não podemos colocar em torno de nós essa cortina do eu, como Emmanuel fala, porque aí eu não vou permitir nem aquilo que vai chegar para me ajudar, me atingir, me alcançar. E vou fazer o quê? Estacionar. Não vou progredir, não vou evoluir. E ele continua a dizer: examinamos imparcialmente as atitudes que nos são peculiares nos próprios serviços do bem, de que somos cooperadores iniciantes, e observaremos que mesmo aí, em assuntos da virtude, a nossa porcentagem de capricho individual é invariavelmente enorme. Então ele está dizendo assim, olha, muitas vezes nós procuramos fazer algo de bom, né? Eu preciso fazer algo para alguém. Mas muitas vezes nós deixamos esses caprichos individuais falar mais alto. Quer ver um exemplo? Todos os lugares que formos há regras. Se eu vou entrar no ônibus, há regra. Se eu vou em shopping, há regra. Se eu vou no cinema, há regra. Se eu vou num clube, se eu vou numa igreja, se eu vou num templo, se eu vou numa casa de caridade, numa instituição, há regras. Vou com a intenção de trabalhar, às vezes vou com a intenção de pedir um auxílio, mas muitas vezes nós permitimos que esses caprichos falem mais alto, e aí vem a falta de respeito a regras. Então são aqueles pensamentos assim, as coisas têm que funcionar de acordo com o que eu acho que tem que funcionar. A gente às vezes quer mudar. E esquecemos que nós mesmos somos regidos por leis, por regras. Nós somos regidos pelas leis de Deus, para que haja um bom funcionamento. E todas elas, pelo amor dele, cooperando para quê? Para o nosso crescimento. E muitas vezes nós queremos burlar essas leis. Então, a falta de respeito, né? Esse individualismo não tem a ver com a humildade, tem a ver com o nosso eu. E é isso que ele está chamando a atenção. E aí ele nos diz assim, a antiga lenda de Narciso permanece viva em nossos mínimos gestos, em maior ou menor porção. E em tudo e em toda parte, apaixonamos-nos pela nossa própria imagem. Aí ele lembrando aí, né, da lenda, ou como conhecido, o mito de Narciso, que é uma história famosa e conhecida, né, uma história da mitologia grega, em que diz de um rapaz ali, de um homem belo, mas vaidoso, que ali desprezava as pessoas, desprezavam ali pretendentes, e que foi ali lançado sobre ele, por uma das pretendentes, uma maldição. Então, um belo dia ele chega próximo a uma fonte, e ali ele vê o quê? A imagem dele na fonte, e se apaixona pela imagem. E ali, o mundo dele passa a ser essa paixão, a sua imagem, e ele esquece de tudo em volta, causando ali o quê? A morte dele, porque ele vai definhando, ele não come, ele não bebe, ele não vive, somente
admirando a sua imagem. Então essa foi uma história, uma lenda criada, mas trazendo aqui a nós o alerta de como é prejudicial a vaidade, o excesso do amor próprio, nos mostrando aí acerca da individualidade, algo que devemos combater e que está aí à contramão dos ensinamentos da humildade. E Emmanuel, então, ele vem nos dizendo, nos falando assim, ele vem nos dando exemplo do que seria esse excesso, né, ali, desse amor próprio. Então ele fala assim: nos seres mais queridos, habitualmente amamos a nós mesmos. E ele vai dizer o porquê. Porque se demonstram pontos de vista diferentes dos nossos, ainda mesmo quando superiores aos princípios que esposamos, então mesmo aqueles que tenham a moral mais elevada do que a que esposamos, instintivamente enfraquecemos a afeição que lhe consagramos. Então aquela situação assim, que eu tenho um objetivo, então eu vou agir para alcançar o meu objetivo. Então eu faço qualquer coisa. Quando eu alcanço esse objetivo, chegam pessoas ali que vão me aplaudir, que vão falar: parabéns, você conseguiu, é isso aí, continue. E que vão fazer o quê? Alimentar a minha vaidade. Mesmo que vejam muitas vezes que eu agi de uma forma equivocada, que eu causei uma destruição, mas vão falar se não foi certo. E aí eu considero como um amigo do peito, como a melhor pessoa, porque está me valorizando, está alimentando o meu egoísmo, né? Mas, aí é o que Emmanuel está nos falando. Muitas vezes, aqueles que chegam, que falam assim: olha, parabéns, você conseguiu, mas será que se você agisse, será que se fosse feito dessa outra forma, né? Será que não seria melhor? Olha o que você está fazendo, olha um pouquinho para trás, veja quantas lágrimas foram plantadas. Para a sua felicidade, veja quantas lágrimas você plantou. E aí, o que o egoísmo faz? O que a vaidade faz? Aí está com inveja. Não é meu amigo, está com inveja de mim. Então é o que Emmanuel está nos alertando. Essa é aí a imagem de Narciso. Eu não consigo perceber aquele que chega para me ajudar, porque aquele que chega apontando o meu erro, ele está querendo me ajudar. Como se diz, quem planta ventos, colhe tempestades. A natureza é sábia e já nos ensina. Olha o transtorno que está acontecendo aí, né, com esse furacão aí na Flórida. Quanto desespero, quanta situação difícil está causando. Será que eu vou querer isso para mim? É essa visão que a humildade nos permite ter. Então, ser humilde não é ser prisioneiro, não é servidão. Ser humilde é ser liberto desses pensamentos, porque eu vou conseguir ver o meu futuro, eu vou conseguir ver o que eu estou plantando no presente, eu vou conseguir compreender o meu passado, eu vou conseguir compreender a razão de muitas coisas de hoje vindas do passado, eu vou conseguir melhorar as minhas atitudes, eu vou conseguir me aprimorar. E então, ele continua ali nos trazendo o exemplo. Nas obras do bem, a que nos devotamos, estimamos, acima de tudo, os métodos e processos que se exteriorizam do nosso modo de ser e de entender. Porquanto, se o serviço evolui ou se aperfeiçoa, refletindo o pensamento de outras personalidades acima da nossa, operamos quase sem perceber a diminuição do nosso interesse
para com os trabalhos iniciados. Então, muitas vezes, pela nossa vaidade, enquanto as coisas, né, estão caminhando de acordo com aquilo que eu planejei, da forma que eu pensei, está ok, está indo bem. Mas se chega uma sugestão diferente, se as coisas começam a caminhar diferente, às vezes até para gerar mais fruto, às vezes até trazendo uma experiência boa para mim nisso tudo, aí eu já não me agrada, eu já distancio desse trabalho. A vaidade falando aí, né? Aceitamos a colaboração alheia, mas sentimos dificuldades para oferecer o concurso que nos compete. E aí é preciso saber o que nos compete, né? Precisamos saber. Se nos achamos em posição superior, doamos com alegria uma fortuna ao irmão necessitado, que segue conosco em condição de subalternidade, a fim de contemplarmos com volúpia as nossas qualidades nobres do reconhecimento de longo curso, a que se sente constrangido. Mas raramente concedemos um sorriso de boa vontade ao companheiro mais abastado e mais forte que nós, posto pelos desígnios divinos à nossa frente. Então, pela nossa vaidade, às vezes, nós não permitimos que aquele que foi colocado, como ele diz, pelos desígnios divinos, na nossa frente a nos ajudar, nós não permitimos, né? Nós queremos nos sentir sempre os melhores, os maiores, né? Outro ponto que ele traz: em todos os passos da luta humana, encontramos a virtude rodeada de vícios e o conhecimento dignificante, quase sufocado pelos espinhos da ignorância. Porque, infelizmente, cada um de nós, de modo geral, vive à procura do eu mesmo, né? Então, muitas vezes, não nos basta só a inteligência, só buscarmos, né, ler uma página, ou buscarmos, assim, adquirir ali mais inteligência, crescermos em outras áreas, se não paramos e analisamos realmente como está o meu proceder, como estão as minhas escolhas, se eu realmente estou entendendo, apreendendo ali como a criança que Jesus nos pede, né? Para sempre trazermos a essa imagem, favorecendo o nosso crescimento. E ele conclui nos dizendo: entretanto, graças à bondade de Deus, o sofrimento e a morte nos surpreendem na experiência do corpo e além dela, arrebatando-nos aos vastos continentes da meditação e da humildade, em que aprenderemos, pouco a pouco, a buscar o que pertence a Jesus Cristo em favor da nossa verdadeira felicidade dentro da glória do viver. Então, nos dizendo, olha, chegará um momento em que todos nós, ali, né, nos surpreendendo pela morte, nós vamos ter esse período de meditação. Porque quando nós chegarmos ao plano espiritual, nós vamos ter ciência de tudo que fizemos. E aí nós vamos ter ciência também do tempo que perdemos. Se nós aproveitamos o tempo realmente para aprender o que é devido, ou se nós permitimos essa cortina do eu nos cegar, se nós estacionamos. E aí é o tempo de meditação. É aquele tempo em que nós vamos buscar, como ele diz ali, no amor, né, a oportunidade, na bondade de Deus, a pedir, né, a chance de fazermos diferente. Lembrando aí a esse novo ciclo, né, da reencarnação, que é nos dado como algo divino a nos auxiliar. E aí vem todo o processo novamente, né? Da fase da infância, a fase do aprendizado, nos permitindo um novo ciclo, uma nova vivência.
fazer diferente. Então nós percebemos que mesmo fechados nessa cortina do eu, e que nós não devemos manter, né? Deus está a todo instante buscando socorrer-nos, auxiliar-nos a abrir essa cortina, a ver novos horizontes, a entender a vida e entender que estamos aqui para progredir. E traz na figura de Jesus Cristo o nosso exemplo, o nosso guia. Ele deve estar acima desse altar, né? Desse altar, não nós, mas Ele, a nos direcionar, a nos mostrar o verdadeiro caminho. E tem uma mensagem também de Emmanuel, do livro Religião dos Espíritos, em que ele vai trazer justamente a imagem do Cristo, como esse nosso exemplo. Essa página chama Jesus e Humildade, e ele nos diz assim: estudando a humildade, vejamos como se comportava Jesus no exercício sublime da virtude. De certo, no tempo em que o mundo deveria surgir a mensagem da Boa Nova, poderia permanecer na glória celeste e fazer representar entre os homens pela pessoa de mensageiro angélico. Mas ele preferiu descer, ele mesmo, ao chão da terra, experimentando as vicissitudes. Indubitavelmente contava com poder o bastante para anular a sentença de Herodes, que mandava decepar a cabeça dos recém-natos na condição, com fim de impedir-lhe a presença, quando Herodes fica sabendo que viria aquele rei dos judeus, e que ele manda então ali matar as crianças. Ele tinha poder para isso, entretanto afastou-se prudentemente para um longínquo rincão, até que a descabida exigência fosse necessariamente proscrita. Dispunha de vastos recursos para se impor em Jerusalém, ao pé dos doutores que lhes negavam a autoridade de ensino nas novas revelações. Chamavam de louco, não aceitavam as novas revelações trazidas por Cristo. Contudo, retirou-se sem mágoa em demanda de remota província, a valer dos homens rudes que lhes acolhiam a palavra consoladora. Possuía suficientemente virtude para humilhar a filha de Magdala. Dominado pela força das sombras, no entanto, silenciou a própria grandeza moral para chamá-la docemente ao reajuste da vida. Certo, detinha elementos para desfazer de Judas, o aprendiz insensato. Porém, apesar de tudo, conservou até o último dia de luta entre aqueles que o mais amavam. Ele pede, para socorrer Judas, ali na cruz ainda ele pede, quando Judas, vai ali atentar, contra a vida, ele pede para que os anjos fossem ali, para que agisse o socorro ali a Judas. Então ele amava, até naquele momento ele amava Judas, que o tinha ali, o empregado, Por fim, poderia condenar Saulo de Tarso, o implacável perseguidor, apenas Oésis, pela intransigência perversa com que aniquilava a plantação do evangelho nascente, mas buscou em pessoa a porta de Damasco, visitando-lhe o coração, para sabê-lo enganado na direção em que se movia. Com Jesus, percebemos que a humildade nem sempre surge da pobreza ou da enfermidade, que tanta vez somente significam lições regeneradoras, e sim que o talento celeste é a atitude da alma que, envolvida a própria luz, para levantar os que se arrastam nas trevas e que procura sacrificar a si próprio nos carreiros empredados do mundo, para que os outros aprendam, sem constrangimento ou barulho, a encontrar o caminho para as bênçãos do céu. Então, aí o nosso exemplo de humildade. Que Jesus nos abençoe a todos.
meus queridos irmãos, boa tarde a todos, que Deus nos ampare, nos proteja, continue nos intuindo. Conforme a gente pôde ver, hoje o objeto de estudo da tarde é o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. E aí, fazendo inclusive uma reflexão do estudo da semana passada, o que deve entender por pobres de espírito? Primeira coisa que a gente levanta de reflexão, porque quando a gente vai ler o capítulo, a gente quer entender. Vários nomes são dados aqui, separados por capítulos no Evangelho segundo o Espiritismo. E no primeiro momento, quando eu fui ler os pobres de espírito, eu fiquei assim naquela dúvida. Falei, gente, o que serão? O que serão esses pobres de espírito? E aí, fazendo um estudo do capítulo, a gente percebe que, na verdade, os pobres de espírito são aqueles que Jesus entende e trazem como aquelas pessoas que possuem simplicidade no coração e humildade no espírito. Então, a pobreza de espírito, no caso, os pobres de espírito, são aqueles que possuem simplicidade do coração e humildade do espírito. E aí, entrando no capítulo subtítulo objeto do estudo de hoje, nós temos: aquele que se eleva será rebaixado, que é o item 3. E é uma passagem bonita e muito conhecida de Jesus, quando, por ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: mestre, que é o maior dos céus? E aí Jesus, dentro da sua sabedoria, chamou o menino, colocou ele no meio de todos ali e respondeu: olha, digo-vos em verdade que se não vos convertestes e tornastes quais a crianças, não entrareis no reino dos céus. Então, ele já traz a figura da criança como aquela figura de uma pessoa que é uma pessoa humilde, pura, simples. A criança tem isso por natureza. Quando a gente conversa com os filhos da gente, a gente fica com aquela preocupação: eu vou dar um presente bacana para o meu filho, ou vou fazer algo bacana para minha filha. Está chegando hoje, por sua vez, é o dia das crianças, então eu quero ser um pai bom, e por isso eu vou fazer dessa forma. O menino larga o presente de lá e vai brincar com a caixa. É assim que funciona. Porque a criança, dentro da sua simplicidade, ela quer aquilo que atende para ela, naquele momento, é a caixa. E ela está feliz com aquilo. Entrou dentro da caixa, você vem puxando ela e ela está satisfeita. Então, a partir do momento em que nós temos esse exemplo de Jesus, a gente consegue trazer e realizar inúmeras reflexões sobre a nossa vida. E Jesus, por sua vez, ele, em todo momento, desde ao seu nascimento, quando ele nasceu em uma manjedoura, junto com os animais, até a sua morte, que ele foi crucificado entre ladrões, ele demonstrou para todos nós a necessidade de sermos humildes. E eu digo mais, tem uma passagem na vida de Jesus, antes dele ser capturado, antes dele ser preso, onde logo antes da festa da Páscoa, Jesus, ele já percebendo a sua hora, sabia que ia ser capturado, que ia sofrer e tudo mais. Ele, durante aquela ceia famosa, a última ceia entre os apóstolos, o que ele fez? Ele lavou, antes da ceia,
o pé de cada um dos seus discípulos. João, por sua vez, ficou até um pouco consternado. Não, mestre, não quero que o senhor lave o meu pé, não. Isso era uma condição muito natural dos servos, dos escravos, naquela época, que as pessoas elas caminhavam quilômetros para poder chegar nos locais. Nem todo mundo tinha cavalo, nem todo mundo tinha uma forma de se locomover. E aí elas faziam isso, os trajetos enormes a pé. E era comum que quando eles chegavam em determinados lugares, aqueles que ali recepcionavam os servos, ou até mesmo as próprias pessoas que ali trabalhavam no local onde eles ficavam hospedados, lavassem os pés daqueles que estão ali. E Jesus, demonstrando mais uma vez um ato de humildade, de simplicidade, lavou. E aí, ele traz um ensinamento incrível. Por quê? Olha, diante daquela situação, Simão indaga para ele: mas Senhor, o Senhor vai lavar os nossos pés? O Senhor chegou a lavar os nossos pés? Por que isso? E aí Jesus responde para ele, dentro da sua sabedoria, o seguinte: olha, vocês que me chamam de mestre e de Messias, e eu lavo o pé de vocês, é para demonstrar para todos vocês que todos vocês precisam realizar os mesmos atos que eu procuro fazer. Eu estou dando exemplo aqui. Então, ele fala lá no Evangelho de Lucas o seguinte, é o capítulo 13 do Evangelho de Lucas, no seu item 13, 14 e 15. Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizei-lhes bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então, Jesus deu um ensinamento, mostrando: olha, vamos procurar ser humilde, independente da posição social. E aí, o Espiritismo traz para a gente várias questões sobre a necessidade de sermos humildes e simples na nossa vida. Se a gente for pensar de uma forma geral, no relacionamento humano, com humildade você aprende, com humildade você ensina. A humildade abre portas, a humildade gera oportunidades, com humildade você se relaciona bem com as pessoas. Então, aquele que é humilde, ele costuma ser uma pessoa mais fácil de relacionar com as outras, diferente daquele que é vaidoso, que é orgulhoso, onde muitas vezes a gente tem que medir as palavras, nós não ficamos à vontade perto dele, ficamos preocupados, porque a qualquer momento, em razão do seu melindre, do seu orgulho, ele pode se sentir ofendido de algo, e isso faz com que muitas vezes as pessoas afastem daquela pessoa, que fala: não, fulano é muito complicado. Fora as lembranças que muitas vezes a gente tem daquela pessoa. Então, a partir do momento em que a gente procura ser humilde, nós estamos realizando aí o oposto do orgulho. Se você é humilde, você combate o orgulho. A humildade ela é um ato de submissão à vontade de Deus, enquanto o orgulho
é uma revolta contra Ele. Quantas e quantas vezes nós passamos por algumas necessidades, algumas dificuldades na nossa vida, algumas provações, e diante desses acontecimentos nós temos várias formas de receber aquele momento. A primeira forma é de humildade, de entender que aquilo ali é um momento passageiro, que nós temos que procurar fazer diferente, procurar aprimorar dentro daquela situação, ter fé em Deus, acreditar que as situações elas são passadas por algum motivo na nossa vida, para que a gente possa crescer, para que a gente possa progredir, para que a gente possa fortalecer, para que a gente possa ser preparado para algo maior e grandioso. Tudo tem um motivo na nossa vida. Ou a gente tem a segunda opção, revoltar. E aí com a revolta vem o quê? Vem o desespero, vem o sofrimento, vem a doença. É um ciclo vicioso que vai gerando. E quando a gente assusta, a gente está imerso dentro daquele ciclo vicioso. Já ao contrário, quando nós temos fé, quando nós acreditamos e somos humildes em aceitar aquela aprovação e procurar combater aquela aprovação de alguma forma, porque também a gente não vai ficar esperando as coisas caírem no nosso colo, a gente tem que procurar fazer a nossa parte, em razão inclusive da lei do merecimento, mas de certa forma, com resignação, nós vivemos aquela aprovação de uma forma melhor. E aí, vocês já perceberam que o fato da gente realizar uma oração, entrar em sintonia com Deus, pedir para Ele amparo, que é um gesto de humildade, de demonstrar que somos necessitados e que precisamos de ajuda. A partir do momento que a gente faz isso, nosso coração fica mais apaziguado. E parece até que já passou aquele problema, que já resolveu aquele problema. E as coisas ao longo dos dias, das horas, elas vão se encaixando. E aí a gente começa a ver que realmente existia uma solução, ou até mesmo, muitas vezes, a gente podia perceber que aquilo que a gente estava passando não era nada, não era absolutamente, era uma gotinha, era uma faísca, era uma poeirinha, perto de inúmeras pessoas que vivem um sofrimento muito maior e uma provação muito maior que a nossa. Então a humildade é um ato de submissão à vontade de Deus. É importante a gente lembrar que ter simplicidade, ser humilde, é compreender aquilo que é essencial para satisfazer as verdadeiras necessidades da nossa vida. Olha, o fato da gente ter, ou o fato das pessoas terem condições financeiras, isso não quer dizer que ela deixa de ser humilde, porque tem muito pobre aí que é orgulhoso. E aí, a partir do momento que a gente entende aquilo que é essencial para satisfazer a nossa vida, que a gente vive com pouco, e que muitas vezes nós complicamos a nossa vida porque a gente acredita que a gente precisa de mais, e a gente inventa, a gente fala, eu preciso disso por conta daquilo, a gente vai inventando subterfúgios, nós vamos inventando condições, nós vamos inventando
os motivos pelos quais a gente precisa de algo mais. E aí no fundo a gente descobre que a gente gostaria, só a gente precisava de nada daquilo. Quantas e quantas pessoas que estão nos leitos dos hospitais, nos CTIs, querem ter oportunidade apenas de voltar a vida atrás e viver diferente, ou até mesmo de falar: eu queria pelo menos pedir desculpa para as pessoas que eu ofendi, ou simplesmente falar por que eu vivi naquela correria. Você podia ter convivido mais com a minha família, com meu pai, com a minha mãe, com meus filhos. Podia ter feito mais o bem. Podia ter participado mais na vida daqueles outros, das outras pessoas que estão à minha volta. Poderia ter sido menos implicante. Por conta de uma besteira eu brigava com minha esposa, com meu marido, com meu filho. Ter simplicidade realmente é compreender o que é essencial para todos nós. E aquele que é simples, ele não cria necessidades artificiais. Por quê? Porque ele sabe que a ganância ela é descabida, ela é desnecessária. E ele fica feliz com aquilo que ele tem. O livro O Consolador, que é um livro que foi psicografado por Chico Xavier e que possui inúmeras perguntas que são respondidas por Emmanuel, ele responde para a gente um questionamento que foi feito lá para Emmanuel. A questão 313 do livro traz a seguinte indagação: como entender a bem-aventurança conferida por Jesus aos pobres de espírito? Ou seja, o cerne na nossa questão. E aí chega Emmanuel e responde: o ensinamento do Divino Mestre referia-se às almas simples e singelas, despidas do espírito de ambição e de egoísmo, que costumam triunfar nas lutas do mundo. Não costumais até hoje denominar os vitoriosos do século nas questões puramente materiais de homens de espírito. É por essa razão que, se dirigindo à massa popular, aludia o Senhor aos corações despretensiosos e humildes, aptos a lhe seguirem o ensinamento, sem determinadas preocupações rasteiras da existência material. E aí Emmanuel, dentro da sua sabedoria, da sua didática, Emmanuel ele traz para a gente o seguinte: olha, Jesus ele falou sobre a necessidade de termos puro o nosso coração e ter a simplicidade, viver simples, porque na maioria das vezes, como uma criança, toda vez que ela tem alguém como referência na sua vida, ela vai ali aprender muito com aquela pessoa. Quantas e quantas vezes a gente tem aqueles que têm filhos, sobrinhos, netos, a gente vê os nossos pequeninos repetindo algumas ações que nós fazemos. Por quê? Porque ali nós somos referências, e por ser referência para eles acreditam que aquilo que a gente está fazendo é correto, está certo. E Jesus queria justamente isso de nós, que a gente tivesse com o nosso coração aberto, com o nosso coração puro, com vontade de aprender, de entender os seus ensinamentos,
para que aqueles ensinamentos que há mais de 2000 anos Ele nos ensinou, fossem recebidos, germinassem e transformassem a nossa vida. É isso que Ele queria. E por isso que Ele falou da importância de sermos pobres de espírito, de sermos humildes e de sermos simples como as pessoas. O próprio Consolador, na questão 314, continua. Qual a maior lição que a humanidade recebeu do Mestre ao lavar Ele os pés dos seus discípulos? E aí, vem Emmanuel e responde: entregando-se a esse ato, queria o Divino Mestre testemunhar para as criaturas humanas a suprema lição da humildade, demonstrando ainda uma vez que na coletividade cristã o maior para Deus seria sempre aquele que se fizesse o menor de todos. E aí a gente tem uma outra passagem, que é a continuação do item 3, a continuação daquilo que Jesus, quando Ele deu o exemplo da criança, Ele complementa: aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como essa criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Então, Jesus, dentro dessas máximas, Ele traz para todos nós, por meio dos bem-aventurados, os pobres de espírito, que da necessidade de sermos pessoas humildes, de se portar como muitas vezes as crianças portam no seu dia a dia, procurando sermos pessoas em que não questionamos o porquê, muitas vezes, daquilo que está acontecendo de ruim em relação à nossa vida. Não nos revoltamos contra tais situações, mas mantemos a nossa fé, acreditamos na bondade de Deus e temos Jesus como um caminho, a verdade e a vida para todos os dias dos nossos passos. Com o intuito de eu ilustrar a lição de hoje, eu trago uma passagem muito bonita, singela, que tocou profundamente no meu coração quando eu li do livro Espírito da Verdade. Essa passagem, intitulada O Primeiro, ela ilustra justamente o capítulo 20, item 27 do Evangelho, que traz o seguinte: nos variados setores da experiência humana, encontramos as mais diversas criaturas a buscarem posições de destaque e postos de diretiva. Há pessoas que enveredam pelas sendas do comércio e da indústria, em corrida em frente, por se elevarem nas asas frágeis da posse efêmera.
Muitos elegem a tirania risonha no campo social para se afirmarem poderosas e dominantes. Outras pontificam através do intelecto, usando a ciência como apoio da autoridade que avocam para si mesmas. Temos ainda as inteligências que, em nome da inovação ou da arte, se declaram francamente partidárias da delinquência e do vício, para sossegarem as próprias ânsias da fulguração nas faixas das influências. Todas caminham subordinadas às mesmas leis, elevando-se hoje para descer amanhã. Então, foi dado exemplos aqui de pessoas que a gente, muitas vezes a gente convive, que a gente conhece, pode até ser nós mesmos. O império econômico, a autoridade terrestre ou o intelectualismo sistemático possibilitam a projeção da criatura no cenário humano à feição de luz meteórica, riscando instantaneamente a imensidade dos céus. Em piores circunstâncias, aquele que preferiu o brilho infernal do crime esbarra, em breve tempo, com a dureza de si mesmo, sendo constrangido a unir os estilhaços da vida provocados por suas ações lamentáveis na recomposição do destino próprio. Grande maioria toma a aparência do comando como sendo a melhor posição e raros chegam a identificar no anonimato da posição humilde o posto de carreira que conduz a alma aos antiplanos da criação. Apesar de tudo, porém, a verdade permanece imutável. A liderança real no caminho da vida não tem alicerces em recursos amoedados. Então, o que fala, olha, o líder verdadeiro, ele não se baseia e nem se faz por conta do dinheiro. Não se encastela simplesmente em notoriedade de qualquer natureza. Não depende unicamente de argúcias ou sagacidade, nem é fruto da erudição pretensiosa. A chefia durável pertence aos que ausentam de si mesmos, buscando os semelhantes para servi-los. Então, o verdadeiro líder é aquele que serve o outro, é aquele que faz o bem, aquele que procura pensar não só em ele, mas aqueles que estão à sua volta, aquele que é humilde de coração e é simples verdadeiramente. Esquecendo as luzes transitórias da ribalta do mundo, renunciando à concretização de sonhos pessoais em favor das realizações coletivas, obedecendo os estímulos e avisos da consciência, e por amar a todos, sem reclamar amor para si, embora na condição de servo de todos, faz-se amado da vida, que ele concentra seus interesses fundamentais. Então, meus irmãos, essa lição vem mostrar para todos nós a necessidade de procurarmos seguir a nossa vida de uma forma simples e humilde, para que possamos então, com isso, primeiro mudar o nosso comportamento diário. Segundo, mudando o nosso comportamento, nós estaremos subindo um degrauzinho da nossa escada evolutiva. E terceiro, quando regressarmos no mundo espiritual, porque sabemos que todos nós
estaremos regressando, estaremos com a consciência tranquila do dever cumprido, de ter aproveitado o melhor o tempo aqui na Terra. Que Deus nos ampare, nos proteja e nos ilumine. Meus irmãos, terminados os comentários da tarde, vamos elevar o pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo a eles esses momentos de paz, reflexão e aprendizado. Pedimos ao nosso irmão Leal que nos faça a prece. Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, divino amigo, mentores, benfeitores, amigos espirituais, nossos anjos da guarda e emissários divinos. Chegamos ao final de mais uma tarde de estudos da doutrina através das obras principais e acessórias aqui manifestadas. Para elevarmos os nossos pensamentos, agradecemos a Deus a oportunidade que nos foi concedida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livrai-nos do mal, que teu é o reino, o poder, a majestade e a glória para todos os tempos, e assim seja. E com essa prece estamos encerrando a reunião de estudos evangélicos da tarde, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Os irmãos que foram receber o passe, pedimos que forme a fila. Vai ter médico para adulto, quem for receber a ficha, permaneça sentado.